não deixe ele comer. O grito cortou o salão como uma lâmina atravessando o ar. Durante um segundo que pareceu eterno, tudo parou. As conversas morreram, os talheres ficaram suspensos, as risadas congelaram nos rostos. O restaurante, até então elegante e ruidoso, foi tomado por um silêncio pesado, sufocante, quase físico. Todos os olhares se voltaram para a mesa central. Ali estava ele. O noivo milionário. Um homem conhecido em toda a cidade, respeitado, temido, admirado. Um homem acostumado a controlar ambientes, pessoas e destinos com poucas palavras. À sua frente, o prato ainda fumegava. Ao lado, o menino, pequeno demais para entender o que estava acontecendo, segurava o garfo com curiosidade inocente, pronto para levar a comida à boca. E atrás dele, a mulher que deveria ser sua futura esposa. A garçonete permaneceu parada a poucos metros da mesa. O peito subia e descia rápido demais, como se o ar tivesse se tornado escasso. Suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam fixos em um único ponto, o prato diante da criança. Ela sabia que aquele grito tinha mudado tudo. Sabia que não havia volta. Não deixa ele comer, repetiu, agora com a voz mais baixa, porém carregada de urgência. Não era um pedido. Era um alerta. O homem virou o rosto lentamente, como quem tenta compreender algo que não faz sentido. Seus olhos foram da garçonete ao menino, depois para o prato, depois para a mulher ao seu lado. O sorriso elegante que ele exibia segundos antes desapareceu. No lugar dele surgiu uma expressão tensa, desconfiada. O menino hesitou. O garfo ficou parado no ar. Pequenas mãos inseguras. Olhos grandes, procurando o rosto do pai em busca de permissão. Do que você está falando? Perguntou o homem, com um tom contido, mas perigoso. Era a voz de quem não está acostumado a ser interrompido, muito menos desafiado em público. A mulher ao seu lado se mexeu na cadeira. Um movimento sutil, quase imperceptível, mas que não passou despercebido pela garçonete. Ela se levantou rápido demais, a cadeira arrastando no chão com um ruído agressivo. Seu rosto estava impecável, maquiagem perfeita, vestido caro, postura segura. Mas seus olhos, os olhos carregavam algo duro, frio, que não combinava com o sorriso ensaiado que tentou sustentar. Que tipo de espetáculo é esse? Disse ela, virando-se para a garçonete. Você enlouqueceu. Algumas pessoas começaram a se inclinar nas cadeiras. Outras discretamente pegaram o celular. Algo naquela cena despertava um instinto coletivo. Quando um escândalo começa, ninguém quer perder o desfecho. A garçonete engoliu em seco. Sentia o coração martelar no peito, tão forte que parecia querer escapar. Ela sabia o que estava arriscando. Sabia quem estava enfrentando. Sabia que uma palavra errada poderia destruir sua vida. Ainda assim, deu um passo à frente. Eu vi, disse, com a voz firme apesar do tremor nas mãos. Eu vi o que ela fez. O restaurante pareceu encolher. O homem se levantou lentamente. Não precisou levantar a voz. Sua presença era suficiente para dominar o ambiente. Você tem noção do que está dizendo? Perguntou. Essa é uma acusação muito séria. A mulher soltou uma risada curta, sem humor. Aproximou-se da garçonete, invadindo seu espaço pessoal, o perfume caro contrastando com o cheiro simples do salão. Você é só uma garçonete, sussurrou, com veneno na voz. Sabe o que acontece com pessoas como você quando inventam histórias sobre gente como nós? A garçonete sentiu um arrepio subir pela espinha. Por um instante, pensou em recuar. Pensou em abaixar a cabeça. Pensou em fingir que tinha se enganado. Mas então olhou novamente para o menino. Pequeno. Vulnerável. Alheio ao perigo que talvez estivesse a centímetros de sua boca. Eu não estou inventando nada, disse, agora mais alto, para que todos ouvissem. Eu vi quando algo foi colocado no prato dele. O homem levou a mão ao prato instintivamente, afastando-o da criança. O gesto foi simples, quase automático, mas naquele instante mudou completamente o rumo da noite. O salão murmurou. A mulher congelou por um segundo. Apenas um segundo. Mas foi o suficiente. O noivo milionário olhou para ela. Não como quem olha para alguém que ama. Mas como quem começa, pela primeira vez, a enxergar algo que sempre esteve ali, escondido à vista de todos. E naquele momento, ele entendeu que aquela história não terminaria ali. Não naquele restaurante. Não naquela noite. Porque alguém tinha gritado a verdade em voz alta. E quando a verdade é dita, tudo desmorona. O silêncio que se seguiu ao grito parecia mais pesado do que qualquer acusação.
Era um silêncio desconfortável, daqueles que expõem tudo o que as pessoas tentam esconder. O noivo milionário permaneceu de pé, a mão ainda próxima ao prato do filho, como se quisesse protegê-lo de algo invisível. Seus olhos percorriam o salão lentamente, captando cada expressão curiosa, cada cochicho apressado, cada celular discretamente erguido. A mulher respirou fundo, recompôs o sorriso e virou-se para o público como quem assume o controle de um espetáculo. Endireitou os ombros, ergueu o queixo e falou alto o suficiente para ser ouvida por todos. Isso é um absurdo, declarou. Uma funcionária desequilibrada tentando criar um escândalo para chamar atenção. Algumas cabeças assentiram. Outras hesitaram. A dúvida começava a se espalhar como fumaça. Era mais fácil acreditar na mulher elegante, rica e segura de si do que na garçonete de uniforme simples, com as mãos ainda tremendo. Amor, disse ela, agora se voltando para o noivo, tocando-lhe o braço com intimidade calculada. Você não vai permitir que essa moça nos humilhe assim, vai? O toque pareceu acordá-lo. Ele respirou fundo, passou a mão pelo rosto e respondeu com cautela. Vamos com calma, disse. Quero entender o que está acontecendo. A frase foi suficiente para acender a fúria contida nela. Calma, repetiu, incrédula. Ela acabou de me acusar de algo monstruoso na frente de todo mundo. E você fala em calma? A garçonete sentiu o peso daquelas palavras cair sobre ela como um golpe. Sentiu-se pequena, exposta, vulnerável. O gerente do restaurante apareceu à distância, observando sem saber se intervinha. Os clientes cochichavam. Alguns olhavam para a criança, outros para a mulher, outros para a garçonete, tentando decidir de que lado ficariam. Você tem alguma prova? Perguntou o homem, finalmente olhando diretamente para a garçonete. Seu tom não era agressivo, mas carregava autoridade. A autoridade de quem está acostumado a ser obedecido. Ela apertou os dedos, sentindo o papel do bloco de pedidos quase rasgar entre as mãos. Eu vi, repetiu. Vi quando algo foi colocado no prato enquanto o senhor estava distraído. A mulher soltou uma gargalhada alta, teatral. Ouviram isso? Disse ela, espalhando os braços. Ela viu. Uma palavra contra a minha. Quem vocês acham que estão mais propensos a acreditar? Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras mantiveram os olhos fixos, ávidas por mais. A humilhação estava em curso, pública, calculada. Você sabe quem eu sou, continuou ela, aproximando-se novamente da garçonete. Eu poderia fechar este restaurante com uma ligação. Poderia acabar com sua vida profissional antes do fim da semana. A ameaça não foi dita em segredo. Foi lançada ao ar, para que todos ouvissem. Para que todos entendessem quem tinha poder ali. A garçonete sentiu o rosto queimar. O impulso de recuar voltou com força. Mas havia algo mais forte que o medo. Algo que se recusava a se calar. Eu só quero que ele não coma, disse, apontando discretamente para a criança. Até que se tenha certeza. O menino observava tudo em silêncio, o garfo agora repousando sobre o prato, os olhos grandes cheios de confusão. Ele não entendia as palavras, mas sentia a tensão. Sentia que algo estava errado. O noivo milionário abaixou-se até a altura do filho e pousou a mão sobre o ombro dele. Está tudo bem, disse, tentando soar tranquilo. Só vamos esperar um pouco. A mulher virou-se abruptamente para ele. Você está escolhendo acreditar nela? Perguntou, a voz tremendo de raiva. Uma garçonete qualquer? Ele não respondeu de imediato. Esse silêncio foi pior do que qualquer acusação. No fundo do salão, alguém deixou cair um copo. O som ecoou alto demais naquele clima tenso. O gerente finalmente se aproximou, tentando apaziguar. Talvez possamos levar o prato para a cozinha, sugeriu. Só por precaução. Precaução? Ela retrucou. Isso é um insulto. Mas o dano já estava feito. O controle começava a escapar por entre os dedos dela. O noivo olhava para o prato, depois para o filho, depois para a mulher. Algo dentro dele começava a se mover. Uma sensação incômoda, difícil de nomear. A garçonete sabia que, naquele momento, já tinha perdido. Mesmo que estivesse certa, o preço começava a ser cobrado ali, diante de todos. E o pior ainda estava por vir. A noite avançou como se nada tivesse acontecido, mas para a garçonete tudo havia mudado. O restaurante retomou um burburinho contido, artificial, como se as pessoas falassem apenas para afastar o desconforto que ainda pairava no ar. O prato foi levado para a cozinha. A criança permaneceu ao lado do pai,
quieta demais para a idade que tinha. A mulher sentou-se novamente, rígida, o sorriso ensaiado colado no rosto como uma máscara frágil demais para esconder a raiva que borbulhava por baixo. A garçonete voltou ao trabalho porque não havia outra escolha. Pegou pedidos, serviu mesas, pediu desculpas automáticas. Mas sentia os olhos em suas costas. Alguns curiosos. Outros acusadores. Havia também os olhares que preferiam não olhar, como se ignorá-la fosse uma forma de se manter neutro, de não se comprometer com nada. No balcão, o gerente a observava em silêncio. Não disse nada. Ainda não. A ausência de palavras, naquele momento, era mais pesada do que uma bronca. Quando o casal finalmente deixou o restaurante, cercado por olhares e sussurros, a mulher virou-se apenas uma vez. Seus olhos encontraram os da garçonete. Não havia gritos, não havia insultos. Apenas um aviso silencioso. Um olhar que prometia algo que ainda não tinha forma, mas que viria. Assim que a porta se fechou, o gerente chamou a garçonete com um gesto curto. Precisamos conversar, disse, sem elevar a voz. Ela seguiu até o escritório pequeno, apertado, nos fundos do restaurante. O barulho da cozinha abafava parte do silêncio, mas não o suficiente. Ele fechou a porta, cruzou os braços e suspirou. Você tem ideia do problema que causou hoje? Perguntou. Ela abriu a boca para responder, mas ele levantou a mão. Eu não estou dizendo que você mentiu, continuou. Mas você acusou uma mulher poderosa. Gente assim não esquece. E quem paga não é só você. É o restaurante inteiro. As palavras caíram como pedras. Ela tentou explicar, tentou dizer que só fez o que achou certo, mas percebeu que naquele espaço não havia lugar para princípios. Apenas para consequências práticas. Por enquanto, vá para casa, disse o gerente. Amanhã a gente conversa. No caminho de volta, o medo começou a se infiltrar de verdade. A rua parecia mais escura. Cada passo ecoava alto demais. Quando chegou ao ponto de ônibus, sentiu o celular vibrar no bolso. Um número desconhecido. A mensagem era curta. Você cometeu um erro. Ela sentiu o estômago revirar. Olhou ao redor, tentando identificar rostos conhecidos, carros parados, qualquer coisa fora do normal. Nada. Apenas a rua comum de sempre. Outra mensagem chegou. Não sabe com quem mexeu. O ônibus chegou, e ela entrou com as pernas bambas, sentando-se no fundo, abraçando a bolsa contra o corpo como se aquilo pudesse protegê-la. Durante o trajeto, novas mensagens surgiram, cada uma mais fria que a anterior. Nenhuma assinatura. Nenhum nome. Não era necessário. Em casa, a mãe percebeu algo errado antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. O olhar perdido, o silêncio prolongado, as mãos tremendo ao pousar a bolsa na cadeira. Filha, o que aconteceu? Perguntou. Ela contou tudo. Cada detalhe. Cada ameaça. A mãe ouviu em silêncio, o rosto ficando tenso, preocupado, mas não surpreso. Gente poderosa reage assim, disse por fim. Quando alguém comum desafia, eles não discutem. Eles esmagam. Naquela noite, o sono não veio. A cada vibração do celular, o coração disparava. Novas mensagens surgiam, promessas vagas, ameaças sem forma, mas cheias de intenção. Diziam que ela perderia o emprego. Que ninguém mais a contrataria. Que era melhor esquecer o que tinha visto. No dia seguinte, ao chegar ao restaurante, encontrou a porta cercada por olhares curiosos. Pessoas comentavam, apontavam discretamente. No balcão, o gerente a esperava, expressão cansada. Recebi ligações a manhã inteira, disse. Cancelamentos. Reclamações. Gente dizendo que nosso restaurante não é seguro. Ela entendeu antes que ele terminasse. Eu vou ter que te afastar, concluiu. Pelo bem do negócio. Não foi uma demissão formal. Não ainda. Mas era o começo da queda. Ao sair do restaurante naquele dia, ela sentiu algo se quebrar por dentro. Não era apenas o emprego. Era a certeza de que fazer a coisa certa tinha um preço alto demais. E aquele era só o primeiro boleto a vencer. A notícia se espalhou rápido demais para alguém que só queria voltar ao anonimato. Em poucas horas, o nome da garçonete já circulava em conversas sussurradas, em comentários maliciosos, em versões distorcidas dos fatos. O restaurante tentou seguir funcionando, mas o clima era outro. A confiança tinha rachado, e quando a confiança se quebra, ninguém sabe exatamente onde o estilhaço vai ferir. Naquela tarde, 2 homens de terno apareceram no salão. Não chamaram atenção. Não levantaram a voz.
Apenas mostraram credenciais, falaram baixo com o gerente e pediram para conversar em particular. A garçonete foi chamada novamente ao escritório dos fundos. O espaço parecia ainda menor do que na noite anterior. Eles se apresentaram como autoridades. Disseram que estavam ali apenas para entender o ocorrido. Que não era uma investigação formal. Que tudo não passava, provavelmente, de um mal-entendido. A palavra foi repetida mais de uma vez, como se pudesse suavizar o que tinha acontecido. Ela contou exatamente o que viu. Sem exageros. Sem adornos. Cada detalhe que a memória permitia. Enquanto falava, observava os rostos à sua frente. Nenhuma reação visível. Apenas anotações rápidas, olhares trocados, silêncio calculado. Você tem certeza absoluta? Perguntou um deles. Ela respirou fundo antes de responder. A pergunta parecia simples, mas carregava um peso enorme. Não era apenas sobre o que tinha visto. Era sobre tudo o que estava perdendo desde então. Tenho, respondeu. Eles assentiram, trocaram mais algumas palavras técnicas, agradeceram e se levantaram. Antes de sair, um deles parou na porta. É melhor não comentar isso com mais ninguém, disse. Essas coisas costumam se resolver sozinhas. Quando ficaram sozinhos, o gerente soltou um suspiro longo. Viu? Disse ele. Agora está nas mãos deles. Isso vai se resolver. Por alguns minutos, ela quase acreditou. Havia algo reconfortante na ideia de que alguém maior, alguém oficial, estivesse cuidando da situação. Que o peso pudesse ser transferido para mãos mais fortes. Que talvez tudo aquilo terminasse ali. Mas a falsa segurança não dura muito quando se está do lado fraco da balança. No fim do expediente, ao sair pelos fundos do restaurante, ela percebeu um carro parado do outro lado da rua. Vidros escuros. Motor ligado. Não se moveu quando ela passou. Não precisava. A mensagem estava clara. Mais tarde, em casa, o telefone tocou. Um número privado. Você está complicando coisas simples, disse uma voz feminina, controlada, sem pressa. Pessoas sensatas sabem quando recuar. Ela reconheceu a voz imediatamente. O estômago se revirou. Eu só disse a verdade, respondeu, tentando manter a calma. Verdades são relativas, retrucou a voz. E versões erradas custam caro. A ligação caiu antes que ela pudesse responder. Minutos depois, outra mensagem chegou. Um endereço. Um horário. Uma proposta de conversa. Um convite disfarçado de aviso. Na manhã seguinte, a falsa segurança começou a ruir de vez. O gerente a chamou novamente. Desta vez, não havia rodeios. Eles ligaram, disse. Disseram que, oficialmente, não encontraram nada conclusivo. Nada conclusivo. A frase ecoou na cabeça dela como um veredito antecipado. E enquanto isso, continuou ele, as coisas estão ficando insustentáveis aqui. Ela assentiu em silêncio. Não havia mais o que dizer. A proteção que parecia existir se dissolveu tão rápido quanto surgiu. As autoridades se afastaram. O restaurante precisava sobreviver. E ela era o elo mais fraco. Naquela noite, sozinha no quarto, ela entendeu algo com clareza dolorosa. Quando se desafia alguém poderoso, a ajuda vem cedo, mas vai embora rápido. E quando vai, leva junto a ilusão de que alguém vai salvar você. A partir daquele momento, tudo dependeria apenas dela. E a sensação de estar completamente exposta nunca foi tão real. A ligação veio numa manhã comum demais para o peso que carregava. O telefone tocou enquanto ela ainda tomava café, tentando se convencer de que precisava sair de casa, de que não podia se esconder para sempre. O número era do restaurante. Ela já sabia. Mesmo antes de atender, o corpo reagiu. Um aperto no peito. Um cansaço que parecia antigo. Você precisa vir aqui, disse o gerente, sem rodeios. Agora. Ela chegou poucos minutos depois. O salão estava vazio, as cadeiras ainda viradas sobre as mesas, o cheiro de limpeza misturado com o silêncio constrangedor de um lugar que tinha perdido algo que ainda não sabia nomear. O gerente não pediu que se sentasse. Falou de pé mesmo, como quem quer terminar logo. Eu não tenho escolha, disse. As ligações não pararam. Fornecedores recuando. Clientes ameaçando o processo. Avaliações negativas aparecendo do nada. Ela ouviu tudo em silêncio. Cada palavra empurrava um pouco mais o chão para longe dos pés. Você está me demitindo? Perguntou, finalmente. Ele desviou o olhar. Estou te afastando. Pelo menos por enquanto.
Era a forma elegante de dizer que ela tinha sido sacrificada. Não por mentir. Não por errar. Mas por atrapalhar alguém grande demais para ser contrariado. Ela tirou o avental devagar, dobrou com cuidado e colocou sobre o balcão. O gesto simples doeu mais do que qualquer discussão. Era ali que a realidade se tornava concreta. Ao sair, sentiu os olhares dos colegas. Alguns cheios de pena. Outros cheios de medo. Ninguém disse nada. Ninguém precisava dizer. Do lado de fora, o mundo seguia normal demais. Pessoas andando apressadas, carros buzinando, vida acontecendo como se nada tivesse sido abalado. Para ela, tudo parecia fora de lugar. No meio da tarde, uma mensagem chegou. Um novo número. Desta vez, o tom era diferente. Educado. Profissional. Podemos resolver isso sem mais desgaste. Ela não respondeu de imediato. A mensagem seguinte trouxe um endereço. Um escritório elegante, numa região cara da cidade. E um horário. A curiosidade venceu o medo. No escritório, 2 homens a aguardavam. Ternos caros. Sorrisos treinados. Nenhum deles se apresentou pelo nome. Estamos aqui para evitar que sua vida fique mais difícil do que já está, disse um deles. Ela cruzou os braços, em silêncio. Às vezes, as pessoas veem coisas que interpretam errado, continuou. Acontece. O outro empurrou um envelope fino sobre a mesa. Ela não precisava abri-lo para entender. É uma compensação, explicou. Para que isso termine aqui. Ela abriu. O valor fez seu coração disparar. Era mais dinheiro do que tinha visto em anos. O suficiente para pagar dívidas, ajudar a mãe, respirar por algum tempo. Tudo o que você precisa fazer, disse o homem, é assinar um documento dizendo que se confundiu. Que não tem certeza do que viu. Ela fechou o envelope com cuidado. E a criança? Perguntou. O silêncio que se seguiu foi curto, mas revelador. Não é mais sua responsabilidade, respondeu o homem. Ela se levantou. As mãos tremiam, mas a voz saiu firme. Então não temos mais o que conversar. Ao sair do prédio, sentiu o peso da decisão cair sobre ela de uma vez. Tinha recusado dinheiro. Tinha recusado segurança. Tinha escolhido continuar caindo. Naquela noite, o telefone voltou a vibrar. Mensagens mais agressivas. Promessas de processos. Ameaças de destruição pública. O medo voltou a se instalar de vez. Ela sentou na cama, olhando para o vazio, e se perguntou se tinha ido longe demais. Se valia a pena perder tudo por algo que talvez ninguém quisesse provar. Mas sempre que a dúvida crescia, a imagem do menino surgia. O garfo suspenso. O olhar confuso. A vulnerabilidade absoluta. Ela respirou fundo. A queda estava completa. Não tinha mais emprego. Não tinha proteção. Não tinha aliados visíveis. Só tinha verdade. E, às vezes, a verdade é a coisa mais pesada que alguém pode carregar sozinho. Os dias seguintes se arrastaram como se o tempo tivesse perdido a pressa. Sem trabalho, sem rotina e sem respostas, ela passou a medir as horas pelos sons da casa e pelas vibrações do celular. Cada notificação fazia o coração acelerar. Cada número desconhecido carregava a promessa de mais pressão, mais medo, mais tentativas de silenciamento. Foi numa dessas manhãs silenciosas que o telefone tocou novamente. Desta vez, a voz do outro lado não carregava ameaça nem condescendência. Era firme, direta, quase cautelosa. Meu nome é Helena, disse a mulher. Sou jornalista investigativa. A palavra jornalista trouxe um misto de alívio e receio. A exposição podia ser uma arma de 2 gumes. Ainda assim, ela ouviu. Estou acompanhando o que aconteceu no restaurante, continuou a voz. E há coisas que não estão batendo. Encontrarão-se numa cafeteria discreta, longe do centro. Helena chegou com uma pasta gasta debaixo do braço, aparência simples, olhar atento. Não parecia alguém interessada em escândalos vazios. Quero ouvir sua versão, disse, depois de pedir 2 cafés. Ela contou tudo novamente. Desde o momento em que viu o gesto rápido, quase invisível, até as ameaças, a demissão, a tentativa de compra do silêncio. Helena ouvia sem interromper, anotando pouco, observando muito. Quando terminou, a jornalista fechou a pasta devagar. Você não é a primeira, disse. A frase caiu pesada. Primeira em quê? Perguntou ela. Em cruzar o caminho dessa mulher, respondeu Helena. O nome que ela usa hoje não é o único que já teve. Helena abriu a pasta e mostrou recortes,
fotos antigas, documentos. Um padrão começou a surgir. Relações com homens ricos. Mudanças de identidade. Testamentos alterados. Mortes consideradas naturais demais para serem apenas coincidência. Existe um histórico, explicou. Mas sempre falta algo. Uma testemunha direta. Alguém que viu. Ela sentiu um frio subir pela espinha. Pela primeira vez desde o restaurante, a sensação de que não estava sozinha começou a tomar forma. Eu vi, disse, quase num sussurro. Helena assentiu. E isso muda tudo. No mesmo dia, outra ligação chegou. Desta vez, de um número conhecido. O noivo milionário. A voz dele estava diferente. Mais cansada. Menos segura. Os exames ficaram prontos, disse. Encontraram algo no prato. Ela fechou os olhos ao ouvir aquilo. Não posso falar muito agora, continuou ele. Mas você estava certa. A confirmação trouxe um alívio breve, seguido por algo mais pesado. Se estava certa, então o perigo era real. Sempre tinha sido. Nos dias seguintes, novas peças se encaixaram. A jornalista descobriu registros apagados, processos arquivados, denúncias abafadas. O padrão era claro demais para ignorar. A verdade, até então enterrada sob dinheiro e influência, começava a respirar. Mas cada avanço trazia uma reação. As ameaças voltaram, agora mais agressivas. Mensagens dizendo que ela estava cavando a própria cova. Que mexer com o passado tinha consequências. Ela passou a dormir mal. Acordava com qualquer barulho. Sentia-se observada mesmo dentro de casa. A verdade estava emergindo, mas vinha acompanhada de um risco maior do que ela tinha imaginado. Numa noite chuvosa, o telefone tocou mais uma vez. Era o noivo. Ela fugiu, disse, sem rodeios. O coração dela disparou. E agora? Perguntou. Agora ela sabe que você é a única coisa entre ela e a prisão. O silêncio do outro lado da linha disse tudo o que ele não precisou dizer. A verdade tinha começado a emergir. E, com ela, vinha a certeza de que o confronto final estava se aproximando. A cidade parecia diferente naquela noite. As ruas estavam mais vazias, os sons mais espaçados, como se tudo tivesse desacelerado para dar lugar a algo inevitável. Ela caminhava com passos rápidos, o telefone apertado na mão, relendo a mensagem curta que tinha recebido minutos antes. Precisamos falar. Agora. Não havia assinatura. Não havia explicação. Mas ela sabia exatamente de quem vinha. O encontro tinha sido marcado num prédio antigo, no limite entre o centro e uma região esquecida da cidade. Um lugar onde a luz dos postes falhava e as sombras se acumulavam com facilidade. Ela quase voltou atrás 2 vezes no caminho. Mas cada vez que pensava em desistir, lembrava do prato, do gesto rápido, do menino olhando para o pai em busca de permissão. Subiu as escadas estreitas, sentindo o eco dos próprios passos como um aviso. O corredor do andar indicado estava mal iluminado. No fim dele, uma porta entreaberta deixava escapar uma luz fraca. Ela parou a alguns metros, o coração disparado. Você demorou, disse a voz lá dentro. Entrou. A mulher estava ali. Diferente da imagem impecável do restaurante. Cabelo preso de qualquer jeito, maquiagem borrada, olhar febril. Sobre a mesa, documentos espalhados, um celular vibrando sem parar, uma bolsa aberta demais. Achou mesmo que ia sair ilesa? Perguntou ela, com um sorriso torto. Que ia bancar a heroína e ficar tudo bem. Ela não respondeu de imediato. O silêncio parecia mais forte que qualquer argumento. Você destruiu tudo, continuou a mulher. Tudo que eu construí. Você mesma fez isso, respondeu ela, finalmente. Eu só falei. A mulher riu, um riso seco, quebrado. Falar é fácil quando não se tem nada a perder, disse, aproximando-se. Mas você perdeu. Perdeu o emprego. A paz. Vai perder muito mais. Ela sentiu o perigo antes de ver. Um brilho metálico sobre a mesa. Uma arma. O ar pareceu desaparecer do ambiente. Isso não vai terminar como você pensa, disse ela, tentando manter a voz firme. Eles já sabem. A polícia está atrás de você. Eles sempre estiveram, respondeu a mulher. Nunca conseguiram nada. Um som de sirenes distante começou a crescer, quase imperceptível. A mulher percebeu. O sorriso desapareceu. Você chamou alguém? Perguntou, a voz agora tensa. Antes que ela pudesse responder, passos ecoaram no corredor. Gritos. Uma confusão repentina.
A porta foi arrombada com força. Homens entraram, armas apontadas, luzes invadindo o espaço escuro. A mulher tentou reagir. Houve um movimento brusco. Um disparo ecoou, alto demais, próximo demais. Ela sentiu o impacto do corpo sendo puxado para trás, jogada ao chão. Tudo aconteceu rápido demais. Quando conseguiu abrir os olhos, a mulher estava imobilizada no chão, gritando palavras desconexas, enquanto mãos firmes a algemavam. O som das sirenes agora era ensurdecedor. Ela se sentou com dificuldade, o corpo tremendo, o coração ainda tentando entender que estava vivo. Um dos agentes se aproximou, oferecendo ajuda para se levantar. Acabou, disse ele. Mas ela sabia que aquela palavra nunca significava exatamente o que prometia. Do lado de fora, a multidão começava a se formar. Câmeras. Microfones. Gritos de perguntas. Ela passou por tudo aquilo como se estivesse distante, como se observasse a própria vida de fora. No fundo, sentia apenas uma coisa: exaustão. O clímax tinha passado. O confronto tinha acontecido. Mas o preço ainda não estava totalmente pago. E ela sabia, com uma clareza assustadora, que mesmo com algemas, algumas histórias não terminam ali. Os dias que se seguiram ao confronto não trouxeram descanso. Trouxeram um tipo diferente de peso. Um silêncio cheio de ecos, como se tudo o que tinha acontecido ainda estivesse se acomodando dentro da realidade. Ela acordava cedo demais, dormia pouco demais e passava longos minutos olhando para o teto, tentando entender como sua vida tinha sido rasgada ao meio em tão pouco tempo. A notícia da prisão se espalhou rápido. Jornais, programas de televisão, comentários nas redes sociais. A mulher poderosa que parecia intocável agora era chamada por outros nomes. Golpista. Manipuladora. Criminosa. As palavras eram fortes, mas nenhuma parecia suficiente para abarcar tudo o que tinha feito. Ela evitava assistir, mas era impossível escapar completamente. Em cada esquina havia alguém comentando. Em cada tela, uma imagem. E no centro de tudo, ainda que relutante, estava ela. A garçonete que gritou. A mulher comum que ousou falar. A justiça começou a se mover, lenta e pesada. Audiências foram marcadas. Depoimentos colhidos. Provas analisadas. O prato, o laudo, os registros do passado, tudo começou a formar um mosaico que já não podia ser ignorado. Pela primeira vez desde o início, a verdade parecia maior do que o dinheiro. O noivo milionário a procurou alguns dias depois. O encontro foi discreto, sem câmeras, sem formalidades. Ele parecia diferente. Mais velho. Mais atento. Eu devia ter entendido antes, disse, sem rodeios. Se você não tivesse falado, eu teria perdido meu filho. Ela ouviu em silêncio. Não havia orgulho naquele momento. Apenas cansaço. Eu não sei como agradecer, continuou ele. Mas sei que você pagou um preço que nunca deveria ter pago. As consequências começaram a chegar de forma concreta. O processo contra ela foi retirado. As ameaças cessaram. Não por arrependimento, mas por medo. O jogo tinha virado. Ainda assim, nem tudo foi reparado. O emprego não voltou. A reputação ainda era frágil. Algumas pessoas a tratavam como heroína. Outras, como problema. A verdade, como sempre, era mais complexa do que qualquer rótulo. Em uma das audiências, ela se sentou diante da mulher algemada. Os olhares se cruzaram apenas uma vez. Não havia mais ódio ali. Apenas vazio. O poder tinha evaporado, deixando para trás alguém comum demais para sustentar o monstro que tinha criado. Quando a sentença provisória foi anunciada, um murmúrio percorreu a sala. Prisão preventiva. Investigação ampliada. Mais acusações surgiriam. Não era o fim, mas era um começo sólido. Ela saiu do tribunal com passos lentos, respirando o ar da rua como quem aprende a fazê-lo de novo. O sol parecia mais claro. Não mais bonito, mas mais real. Naquela noite, sentou-se com a mãe na cozinha, em silêncio confortável. Pela primeira vez em semanas, não havia mensagens ameaçadoras, não havia ligações inesperadas. Apenas o som dos talheres, o cheiro da comida simples, a sensação estranha de que talvez pudessem seguir em frente. Mas mesmo naquele momento de alívio, algo permanecia. Uma vigilância interna. Uma certeza de que justiça não apaga o que foi vivido. Apenas impede que se repita da mesma forma. Ela tinha falado. Tinha resistido. E agora precisava aprender a viver com as marcas disso. A justiça tinha começado a acontecer. E com ela,
vinham consequências para todos os lados.